Aquela noite de 22 de junho de 2014 ficou gravada na minha memória não pelo orgulho de ver minha filha Aliona receber seu diploma com honras, mas pelo momento em que minha vida tomou um rumo inesperado. Tudo começou em um restaurante simples na rua Pushkin, daquele tipo aconchegante, sem luxo, mas com um cheiro gostoso de frango frito e batatas que nos recebia como um abraço. Eu havia guardado meu terno azul marinho, o mais elegante que tinha, especialmente para aquela ocasião. Aliona, radiante em seu vestido branco, era o centro das atenções. Minha menina, agora uma mulher formada, inteligente e bonita. 22 anos antes, quando a segurei pela primeira vez nos braços, jamais imaginei que chegaria a ver aquele dia. Mas lá estávamos nós. A mesa longa reunia a família, poucos, mas os mais próximos. Do outro lado, Boris, meu marido, girava entre os dedos um copo de conhaque, um Armênia branco, marca que eu conhecia bem. Seu rosto parecia ausente, os olhos vagavam pela sala como se buscassem alguém, e a cada 5 minutos ele verificava o celular. Pensei que fosse preocupação com a filha, nervosismo pelo momento importante. Mãe, você está linda hoje e a Aliona se inclinou para mim, e o perfume Chanel que ganhará do pai no aniversário encheu o ar. Obrigada por sempre estar ao meu lado, ela sussurrou. Naquele instante, meu coração se encheu de uma felicidade que compensava todas as noites em claro ajudando nos estudos, todas as economias feitas para que nada lhe faltasse. Um diploma de instituto pedagógico não era Sorbonne, mas valia ouro pelo esforço que representava. Ao meu lado, Helena Vasilievna, irmã de Boris e professora de história, vestia seu eterno terno preto. Solteirona, como alguns a chamavam às escondidas, mas eu a admirava pela franqueza e sabedoria. Ela era a única na família Krutinin incapaz de ler nas entrelinhas. Alionuska, disse ela, erguendo seu copo de suco, o importante não é o diploma, é o caráter. Você tem caráter? Aquilo valia mais que qualquer papel. Tia Zina, uma parenta distante, concordava com a cabeça. A moça de hoje sem firmeza não vai longe, completou, enquanto as amigas de Aliona tagarelavam sobre planos de verão, empregos e namorados. A vida fervilhava ao redor, e eu me sentia parte daquele momento especial. Boris, porém, permanecia calado, bebendo mais que o habitual. Já era o terceiro copo de conhaque, e ele não era de embriagar-se facilmente. Quando se levantou para fazer um brinde, imaginei que finalmente falaria algo carinhoso sobre a filha. Amigos, começou com a voz trêmula, não de emoção, como supus, mas de algo mais profundo. Hoje é um dia especial, de novos começos. Aliona sorriu, esperando elogios. Eu também sorri. Pela primeira vez em anos, ele demonstraria afeto paternal. Aliona recebeu seu diploma, continuou Boris, e isso é simbólico, porque hoje também decidi começar uma nova vida. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Havia algo em seu tom que fez todos se tensionarem. Uma nova vida, repetiu ele mais alto, e seus olhos se fixaram em mim. Sem amor. O mundo parou. Tia Zina engasgou com a salada. Helena Vasilievna empalideceu como se tivesse levado um tapa. As amigas de Aliona trocaram olhares confusos. E dentro de mim, algo se rompeu. Não foi o coração. Este, ao contrário, disparou como um atleta na linha de chegada. Mas a fé. 26 anos de crença de que éramos uma família. Aliona olhava para o pai com os olhos arregalados, e pela primeira vez em 22 anos, neles não havia dúvida sobre si mesma, mas sobre ele. Minha filha amadurecia na minha frente, e aquele amadurecimento era cruel. Eu, no entanto, permaneci estranhamente calma, como se os últimos 6 meses tivessem sido um preparo silencioso para aquele instante. Já que você começou a falar em mudanças, disse eu baixinho, tirando da bolsa um envelope branco, aqui tem algo para você ler quando tiver tempo. Boris pegou o envelope com as mãos trêmulas. Vi seu rosto se transformar ao perceber que não era uma carta de amor, mas papéis de divórcio. Leia em casa, acrescentei, levantando-me da mesa. Eu já vou. Amanhã tenho que trabalhar. O silêncio no salão era de velório. Só se ouvia o sussurro de tia Zina. Antigamente a gente aguentava até o fim. Até que uma das amigas de Aliona declarou, alta, a Ludmila Stepanovna fez certo. Caminhei até a saída e uma única pergunta martelava na minha cabeça. Por que um homem de 54 anos acha que tem o direito de buscar uma nova juventude, com uma garota de 20, enquanto uma mulher de 52 só merece silêncio e resignação? Ao me virar pela última vez, vi Boris ainda parado, segurando o envelope perdido e patético. A Aliona chorava. E no canto do salão, uma moça em um vestido rosa barato, jovem demais, sentada sozinha. Era Olia. Reconhecia imediatamente, suas fotos no celular de Boris estavam queimadas na minha memória. Pálida, assustada. E então me dei conta.
Aquela garota era 2 anos mais nova que minha filha. Boris havia escolhido uma criança. Andei pelas ruas vazias em direção ao ponto de ônibus, refletindo. Ela nasceu quando já éramos casados há 6 anos. O que eu não dei a ele? O que encontrou em outra? Ou será que o problema não era eu, mas a ilusão de alguns homens que aos 54, acreditam encontrar a juventude onde ela, por definição, não existe? O ônibus chegou rápido. Sentei-me junto à janela e olhei para trás, na direção do restaurante, onde a luz ainda estava acesa. Lá dentro, as pessoas tentavam entender o que acabará de acontecer diante de seus olhos. Mas a verdade é que aquilo era inevitável. A verdade veio à tona depois de 3 doses de conhaque, e agora todos teríamos que aprender a conviver com ela. Para entender como aquele envelope branco apareceu na minha bolsa, porém, é preciso voltar 6 meses no tempo, até dezembro de 2013, quando a vida ainda parecia estável e eu me considerava uma esposa e mãe feliz. O primeiro sinal de alerta veio das finanças. Durante 26 anos eu cuidara do orçamento da casa, herança de minha avó na Moldávia, que dizia: Ludmila, guarde cada moeda, que o rublo aparece sozinho. Todo o gasto era anotado em um caderno grosso. Até que começaram as estranhezas, uma camisa cara, um novo perfume, jantares em restaurantes que não faziam parte da nossa rotina. O dinheiro sumia sem explicação. Uma noite, enquanto ele lia o jornal depois do jantar, perguntei: Boris, você se lembra em que gastou 15 mil na quinta-feira passada? Ele nem levantou os olhos da Komsomolskaya Pravda. Talvez em ferramentas ou abastecendo o carro. Você sabe como é minha memória. Mas eu sabia, naquela quinta ele estava em casa, as ferramentas haviam sido compradas 1 mês antes, e o combustível era pago com cartão, cujas transações eu conferia. A economista em mim pressentiu o perigo, como um cão que fareja um terremoto antes de ele acontecer. Depois vieram outros detalhes. Uma camisa turca de tecido fino. Quando perguntei, ele disse que era a premiação da obra. Mas eu conhecia o calendário. Em janeiro não havia premiações, e o trabalho no inverno era escasso. Em fevereiro, porém, aconteceu algo que abriu meus olhos de vez. Ao lavar sua jaqueta, senti um cheiro que não era o do perfume dele. Usava o mesmo chipre desde os anos 1980. Era algo doce e juvenil como Lanvin Silver Lily. Naquela noite, deitada na cama, pensei: será que estou inventando coisas? Talvez seja o cheiro do ônibus, cheio de jovens. Mas o coração sabia, não era do ônibus. Uma semana depois, ao lavar suas roupas, encontrei no bolso da mesma jaqueta um chip de celular, minúsculo como uma unha. Mas eu sabia, o telefone de Boris era antigo, com slots para cartões grandes. Por que precisaria de um segundo? Por 3 dias o chip ficou guardado na minha caixa de joias. 3 dias lutando comigo mesma, verificar ou não verificar. Minha mãe sempre dizia: não procure a verdade se não está preparada para aceitá-la. Mas há algo pior que a incerteza: viver em uma mentira que você já sabe que existe. Coloquei o chip no meu telefone e abri as mensagens. O nome saltou aos olhos: Olésia, uma garota clara, de olhos ingênuos e sorriso de anúncio de shampoo. Bonita como uma boneca, mas com uma crueldade que só a juventude absoluta pode ter. 20 anos. 20 anos de vida, enquanto eu carregava quase 3 décadas de casamento nas costas. Minha primeira reação foi ir até a casa dela, bater na porta e contar tudo para a mãe. Imaginai a cena: uma senhora de cabelos grisalhos descobrindo que sua filha, secretária recém-formada, se envolveu com um homem casado cuja própria filha tinha quase a mesma idade. Mas então me perguntei: tenho o direito de destruir vidas alheias só para aliviar minha dor? Talvez Olésia acreditasse piamente que Boris deixaria tudo por ela. Talvez ele tivesse mentido sobre nossa família, pintando-me como uma megera calculista. 2 semanas me consumi nessas dúvidas. Até que, numa tarde cinzenta, bati à porta de Helena Vasilievna. Lena abriu, olhou para mim e soube na hora: algo grave havia acontecido. Entra, disse apenas com a voz rouca de quem já esperava por aquele momento. Vou fazer chá? Faz. Sentamos na cozinha dela, apertada mas aconchegante, com uma gerânio na janela e fotos amarelecidas pelas paredes. Lena esperou, girando a xícara entre os dedos, enquanto eu organizava as palavras. Você sabe? Perguntei finalmente. Ela suspirou, como se uma pedra saísse do peito. Sei. Há 3 meses me corroía por dentro. Por que não me falou? É meu irmão, sangue do meu sangue. Mas seus olhos diziam o resto. Eu também era como uma irmã para ela. Ficamos até a meia-noite, desfiando anos de lealdade divididas, de verdades engasgadas. Lena contou que os tinha visto num café da rua Moscovaia. Boris levava Olésia para jantar, comprava presentes, falava de planos.
Talvez a culpa seja minha, disse ela antes de eu ir embora. Talvez eu o tenha congelado com minha praticidade. Essa frase não me largou nos dias seguintes. Será que eu me tornará tão calculista, tão rígida? 26 anos de casamento, metade de uma vida. Como reconstruir tudo se o chão desabasse? Fui conversar com Marina, minha colega do banco, que tinha acesso aos registros financeiros. Liuzia, ela sussurrou depois de checar os dados, seu marido abriu uma conta com 300 mil rublos há 3 meses. 300 mil nossa reserva familiar, economizada gota a gota para a reforma da casa. Não era só traição. Era planejamento. Uma saída de emergência, fundos para uma nova vida sem mim. Naquele dia, procurei a advogada Svetlana Petrovna Makarova, uma mulher de olhos afiados e postura intransigente. Minha querida, disse ela folheando nossos documentos, vocês têm acordo pré-nupcial? Temos. Um bom acordo. Segundo as cláusulas, em caso de infidelidade comprovada, todos os bens passavam para a parte lesada. Mas prova é tudo, advertiu. Fotos, testemunhas, mensagens. Nada de ouvi dizer ponto. Saí do escritório com um peso no estômago. Entendi então por que tantas mulheres fecham os olhos. Sem independência financeira, a verdade é um luxo que não podem pagar. Eu, pelo menos, tinha meu emprego. Mas e as outras? As semanas seguintes viraram um filme de espionagem barato. Segui Boris, fotografei seus encontros com Olésia, imprimi conversas. O mais doloroso não era a traição em si, mas a cumplicidade silenciosa de Misha e Tamara, minha melhor amiga. Tamara desviava o olhar quando nos cruzávamos. Solidariedade masculina, explicou Lena depois. Para eles, trair a esposa é aceitável. Trair um amigo nunca. Eu só pensava, 20 anos. Olésia tinha 20 anos. Quando ela nasceu, nós já estávamos casados havia 6 e a Aliona começava a ler. Aos 54, apaixonar-se por uma garota dessa idade era amor ou demência senil? Até maio juntei uma pasta grossa de provas, fotos em restaurantes, prints de mensagens, depoimentos. Tudo para o processo. Mas o pior era viver a farsa. Sorrir quando Boris chegava em casa, beijava minha face e perguntava pelo jantar, fingindo acreditar em suas reuniões e viagens de negócios. O envelope com os documentos selou em abril. Esperei o momento certo. E Boris, ironicamente, quem o escolheu, no baile de formatura de Aliona, diante de todos. Talvez ele achasse que eu recuaria diante do escândalo, ou que a presença de pessoas facilitaria sua confissão. Enganou-se. Na minha família moldava, as mulheres aprendiam cedo. A bondade precisa de punhos e a verdade de provas. A avó Lia sempre dizia, dobro douzino BYT, S cuclami, lembrei-me, enquanto arrumava a mesa em casa. Nada de festivo. Arenque sob casaco de batatas, seu prato predileto, batatas cozidas com endro, chá no serviço de porcelana herdado. Os documentos espalhados ao lado do prato dele, como o jornal matinal. Esperei 2 horas. Sentei-me à janela, observando a rua vazia à noite, pensando em como um castelo de cartas de 25 anos pode desmoronar em segundos. Lá fora, Boris devia estar se explicando com os convidados, consolando a Aliona, talvez acalmando sua ptica, seu passarinho. 6 meses antes, eu me consumiria em suposições. Agora só esperava. Calma, como uma auditora experiente aguardando os resultados de uma fiscalização. O ruído da porta batendo soou às 10h30. Boris entrou na cozinha com o passo firme de um mestre de obras numa segunda-feira, o rosto vermelho, de álcool ou de raiva. Explica esse circo que você armou, gritou, sacudindo o envelope que mal havia lido. Na frente de todo mundo. Na frente da nossa filha. Você perdeu a cabeça? Servi-lhe chá. Minhas mãos, para minha surpresa, não tremiam. Senta, Boria. Lê com calma, depois conversamos. Não vou ler nada. Mas sentou. 26 anos de hábito. Você me humilha na frente da cidade inteira. Eu? Humilhar você? A pergunta foi baixa, mas ele ouviu nela algo que o fez calar. Leia, Boris Nikolaevich. Leia com atenção. Ele abriu a primeira página, a petição de divórcio, redigida com precisão jurídica. Depois as fotos, eles no café da rua Moscovaia, ela beijando sua face, ele lhe oferecendo rosas. Em seguida, os prints das mensagens do chip, Olesha, logo alugamos um apartamento à beira-mar. Vamos viver como num conto de fadas. Seu rosto mudava a cada folha, a fúria dando lugar à incredulidade, esta ao medo. De onde? Como você? 26 anos gerenciei nossas finanças, Boria. Aprendi a rastrear dinheiro e a revirar seus bolsos. Chegou a última página, uma cópia do nosso acordo pré-nupcial com um artigo sobre infidelidade destacado em amarelo. Não me lembro desse trecho. Eu me lembro.
Insisti para incluí-lo quando assinamos. Você riu, disse que eu era paranoica. Deus protege os cautelosos, respondi. O silêncio que se instalou era tão denso que só se ouvia o tic-tac do relógio de parede, presente de minha mãe na mudança. Ou seja, em caso de traição. Ele não terminou. Todos os bens passam para a parte lesada, completei. O apartamento, a dacha, o carro, as contas. Tudo que construímos juntos, agora é meu. Juridicamente irrepreensível. Boris empalideceu. Pela primeira vez naquela noite, seus olhos revelaram medo real. Luzia, mas nós somos uma família. Podemos chegar a um acordo. Família. Levantei, fui até o fogão, mexendo no bule só para ocupar as mãos. Você pensou em família quando prometeu um apartamento em Soti para ela? Ele estremeceu. Como sabe disso? Está tudo aqui, Boria. Toda a sua correspondência romântica. Vamos morar como num conto de fadas. Só que o conto esbarrou num detalhe. Você não passou na análise de crédito. Você fiscalizava meus contra-cheques, protegia o orçamento familiar. Sua voz tremia, mas o tom era de acusação. Descobri que você tinha um segundo emprego. O salário de lá ia todo para sua paixão. Eu achava que sabia de todas as nossas rendas. Que idiota fui. Boris abaixou a cabeça nas mãos e ficou assim imóvel por 1 ou 2 minutos. Quando ergueu o rosto, seus traços estavam marcados por uma exaustão que parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. 26 anos me senti como numa prisão, Luzia. Tudo por horário, tudo pelo seu plano. Levantei, comi, fui trabalhar, voltei, deitei. E a alma? Sua voz quebrou. Olia me deu de volta a juventude. Algo dentro de mim vacilou. Será que ele tinha razão? Será que eu havia sufocado com minha praticidade, meus cálculos, minha correção excessiva? Juventude. Mas a resposta saiu firme, cortante como uma lâmina. Boris, ela mal fez 20 anos. É mais nova que nossa filha. Isso não é juventude. É um diagnóstico. Ela o entende? Ri amargo. Um secretária de 20 anos entende um mestre de obras de 54? Ou você prometeu montanhas de ouro e ela acreditou? Nós nos amamos, murmurou ele. Amor. Sentei-me à sua frente e encarei-o nos olhos. Você é o chefe. Ela, a secretária. Você, um homem casado. Ela, uma menina ingênua. Isso é amor ou abuso de poder? Silêncio. Lá fora passou o último ônibus do dia. As luzes dos postes acenderam, pintando de amarelo o asfalto úmido. Uma noite de junho comum numa cidade comum. Só que ali, naquela mesa, uma vida desabava em câmera lenta. Antigamente só se divorciava em último caso, falei baixo. Hoje, os jovens correm para o advogado na primeira briga. Mas o que é certo, Boria? Aguentar a traição pelos filhos ou defender a própria dignidade? Não queria te magoar, sua voz era um suspiro. Mas magoei. Magoei ao escolher a mentira. Fechou os olhos. Traição não é sobre prisão, não é sobre um casamento infeliz. É sobre escolha. Poderia ter pedido divórcio com honestidade, dividido os bens, ficado amigos por causa da Aliona. Mas escolhi mentir. E agora? A pergunta ficou pairando no ar. Olhei para aquele homem com quem havia dividido metade da vida e pela primeira vez vi-o como realmente era, frágil, assustado, perdido. Um estranho. Agora será um divórcio pelas regras que você mesmo assinou há 26 anos. Processo, divisão de bens, pensão para a Aliona até ela terminar a faculdade. Luzia, talvez não. Talvez ainda dê tempo, tentou ele, desesperado. Tarde demais. A firmeza na minha voz me surpreendeu. Um homem de 54 anos buscando juventude nos braços de uma garota. Uma mulher de 52 deve se contentar com lembranças? Não vai funcionar. Ele se levantou, dirigiu-se à porta. No batente virou-se para trás. E se eu desistir dela? Se parar tudo agora? Tarde demais, repeti. Confiança não se conserta como uma xícara quebrada. E eu não vou viver com um homem que precise de vigilância. A porta bateu. Fiquei sozinha com os papéis sobre a mesa e o chá frio nas xícaras bonitas. Do lado de fora a cidade adormecia. Dentro de mim começava uma vida nova, sem mentiras, sem controle, sem medo. Assustadora, desconhecida, mas honesta. Minha mãe dizia, melhor uma verdade amarga do que uma mentira doce. Só naquela noite entendi o peso dessas palavras. No dia seguinte, à noite, fui à casa de Helena Vassilievna. Precisava digerir tudo aquilo, organizar os próprios sentimentos. Pela primeira vez em meses permiti-me fraquejar. Necessitava de um ombro firme, de um silêncio que entendesse. Lena me recebeu na porta. Um olhar bastou para que ela avaliasse meu estado e me abraçasse sem palavras. Foi ali no limiar daquele apartamento modesto de professora que chorei de verdade.
Não por raiva, mas por cansaço por 6 meses fingindo ser a esposa serena que tudo compreendia, enquanto por dentro me desmoronava em pedaços. Vai lavar o rosto, disse Lena baixinho. Vou esquentar a sopa. Precisa comer. Guerra é guerra, mas o jantar segue no horário. No banheiro, um espelho antigo de moldura de madeira, herança da mãe delas, refletia meu rosto. Quando foi que envelheci tanto? As rugas ao redor dos olhos pareciam mais fundas, os lábios mais finos. 52 anos, muito ou pouco? Para um novo amor, muito. Para uma nova vida, a idade certa. Sentamos na cozinha, tomamos chá de xícaras com rosas desenhadas. Lena adorava a louça bonita, mesmo vivendo sozinha. Ficamos em silêncio. Às vezes, as conversas mais importantes começam assim. Lena, hesitei. Fiz certo? E como seria diferente? Ela pousou a xícara com um gesto preciso. Aguentar até o fim, até ele perder o juízo de vez. Mas a Aliona, ela acreditava que tudo estava bem. Com o divórcio, destruía a fé dela na família. Helena Vassilievna segurou minha mão com seu olhar de professora severo, mas compreensivo. Liuzia, ou você prefere ensinar à filha que uma mulher deve suportar qualquer humilhação em nome da ilusão de um lar feliz? Às 8h30, Aliona chegou. O rosto inchado de choro, os olhos vermelhos. Passará o dia inteiro se torturando. Abraçou-me com força como uma criança e perguntou logo. Mamãe, é verdade? Sim, filha. Seu pai, engoli em seco. Mas por que você não me contou nada? O que adiantaria? Só teria doído mais em você. Aliona sentou-se ao meu lado e segurou minha mão entre as suas, jovens e quentes. Mamãe e minhas colegas de turma, Kátia e Masha viram papai num café da rua Moscovaia com uma moça. Pensei que fosse uma colega de trabalho, sua voz falhou. Mas foi há 3 meses. Kátia queria cumprimentá-lo, mas Masha assegurou. Disse, não vá, olha, eles estão de mãos dadas. Então não eram só Misha e Tamara que sabiam. Metade da cidade sabia e só eu, como uma idiota, não via, ou não queria ver. Mamãe, tenho tanta vergonha, sussurrou de repente. Imagine, meu pai se envolvendo com uma garota da minha idade. O que meus amigos vão pensar? Aliona. A voz de Lena cortou o ar firme. Quem deve ter vergonha é quem age mal. Mas é meu pai, murmurou minha filha. Depois de um silêncio, acrescentou, inesperada. Mamãe, será que papai está mesmo infeliz? Será que a gente não poderia tentar de novo? Viajar juntos, conversar de coração aberto? Aí compreendi a diferença entre gerações. A juventude acredita na romantização, na força do amor, na ideia de que tudo pode ser consertado com um gesto bonito. A maturidade sabe que algumas coisas não têm conserto. Filha, falei com cuidado, 26 anos falamos de coração. E aonde isso nos levou? Mas as pessoas mudam, insistiu ela. Talvez seja uma crise de meia-idade, uma depressão. E se ele estiver doente? E se tiver medo de morrer sozinho? Por um segundo duvidei. E se os homens são mesmo mais frágeis do que nós? E se Boris está doente, assustado, perdido? Mas Helena Vassilievna, como sempre, encontrou as palavras certas. Alionuka, quer que eu conte uma história de família? Qual? Sobre nosso pai. Lena suspirou. Ele também, aos 50, decidiu que era infeliz no casamento. Abandonou nossa mãe por uma professora novinha da escola ao lado. Mamãe disse a mesma coisa que você agora. Talvez esteja doente? Talvez precisemos ajudá-lo? Aliona ouvia, contendo a respiração. E o que aconteceu? Mamãe aguentou 2 anos, esperando que ele voltasse à razão. Enquanto isso, ele vendia nossas coisas para agradar a nova esposa. Quis vender até o apartamento onde você e Boris cresceram. Mamãe só conseguiu impedi-lo na justiça. Lena fez uma pausa. Depois, ele morreu de infarto nos braços da jovem. Mamãe tinha 55. Passou os 20 anos seguintes sozinha, sem deixar ninguém mais entrar em seu coração. Dizia, melhor só do que com um traidor. Aliona calou-se, absorvendo aquilo. Eu pensava no que Misha me dissera dias antes, quando nos cruzamos no mercado por acaso. Liuzia, o Boris é um bom cara, só está envelhecendo. É assim com a gente. Aos 50, fazemos aquele último arranco, agarramos a juventude que escorre pelos dedos. E as mulheres? Perguntei a mim mesma. Não envelhecemos. Ou devemos envelhecer em silêncio, sem atrapalhar os maridos a buscar. E as mulheres? Continuei, olhando para a Aliona. Devemos envelhecer caladas, enquanto eles buscam a juventude nas camas alheias? Ela me encarou surpresa com a franqueza. Então, depois de um silêncio, perguntei. Aliona, você me perguntou se fiz a coisa certa. Agora me permita fazer o mesmo. Se você fosse mais nova, digamos, ainda na escola, eu teria agido diferente?
teria engolido a traição em nome da família. Fiquei ali, remoendo aquela linha tênue entre sacrifício e tolice. Não sei, filha. Talvez eu tivesse me separado por você também. Mas por que agora que você é adulta deveria ser diferente? Você vê o exemplo que eu estaria dando. Aguente qualquer humilhação, só para que o marido não vá embora. Nesse momento o telefone tocou. Era Svetlana Petrovna, minha advogada. Ludmila Stepanovna, boas notícias. O pedido de bloqueio das contas bancárias foi aceito. A partir de amanhã, seu marido não poderá movimentar os recursos familiares sem sua autorização. Mal desliguei, meu celular vibrou. Era Boris. Liuzia, você está me destruindo. A voz tremia, mistura de raiva e desesperança. Não há dinheiro nem para pão. Para pão? Ah, respondi calma. Tem uns 3.000 na conta. Para romances com secretárias não. E não deveria ter. Mas eu trabalho. Tenho direito ao meu salário. Tem. O principal é seu. Já a renda extra da Construmontagem Limitada que você escondeu de mim por 6 meses, agora serve para cobrir os danos morais. Silêncio sepulcral do outro lado. Depois, como você soube da Construmontagem? A economista Bória, checou seus contratos pelo fundo de pensão. Procedimento simples para quem tem minha formação. A Liona me olhava de queixo caído. Pela primeira vez, vi a mãe não como dona de casa, mas como profissional capaz de defender seus direitos. Mãe, sussurrou quando desliguei. Você realmente descobriu tudo isso sozinha? Claro. Acha que 28 anos de economia foram em vão? Pensei que você fosse só donas de casa. Aí está. Os filhos nos enxergam em uma única função, esquecendo que a mãe tem profissão, conhecimento, força. Filha, eu nunca fui só dona de casa. Era economista que também gerenciava uma casa. Há uma diferença enorme. Helena Vasilievna serviu mais chá, colocou na mesa sua geleia caseira de groselha. Alionuska disse pensativa, sua mãe está certa. Em nossa família, as mulheres sempre souberam se defender. Você não pode ser exceção. Mas a família está se desmanchando. A família se desfez quando seu pai escolheu outra mulher. Sua mãe só está oficializando isso. Lá fora anoitecia. Éramos 3 mulheres de gerações distintas naquela cozinha apertada, cada uma com sua própria noção de amor, lealdade e dignidade. Mãe, a Liona quebrou o silêncio. O que será de nós agora? Viveremos com honestidade, respondi. Sem mentiras, sem fingimentos. Será difícil, mas será justo. E a justiça, filha, vale mais que a tranquilidade. Volteamos em silêncio. A Liona apertava minha mão com força, e eu sentia que algo nela havia mudado naquela noite. A ingenuidade infantil se dissipara, dando lugar a um entendimento adulto. O mundo nem sempre é justo, mas a injustiça pode e deve ser enfrentada. Ao chegarmos em casa, ela soltou, inesperada. Mãe, tenho orgulho de você. E aquelas palavras valeram mais que qualquer sentença judicial. Uma semana depois, enquanto voltava do mercado, a vizinha tia Vera me interceptou no prédio. Mulher profundamente religiosa que passará a vida ao lado de um marido alcoólatra, suportando tudo em nome da fé. Liuzia, minha filha, fez o sinal da cruz. Vingança é pecado. Perdoe e deixe ir, Deus vê tudo, Ele mesmo castigará. Fiquei ali com as sacolas de compras refletindo. E tolerar o mal não é pecado também? Onde fica o limite entre a humildade cristã e a simples fraqueza de caráter? Minha mãe, que Deus a tenha, dizia, o bem sem punho é tolice, não bondade. Vera Ivanovna, respondi cautelosa, se um lobo entra no galinheiro, as galinhas devem rezar por sua alma, ou bicá-lo nos olhos. Ela balançou a cabeça, desaprovadora. Pensamentos pouco piedosos, Liuzia. Talvez, mas humanos. Na sexta-feira à noite, Helena Vasilievna ligou aflita. Liuzia, venha urgente. O Boris está a caminho com uma delegação. Diz que quer conversar em paz. Ri por dentro. Conversar em paz, depois de meses de mentiras? Mas fui. A curiosidade falava mais alto. Que cartas ele teria na manga? Cheguei à casa de Lena. 20 minutos depois, um carro velho, os gigolis surrados de Misha, parou no pátio. Desceram 3 pessoas. Boris, em seu único terno decente, Misha visivelmente constrangido, e uma moça em casaco rosa barato. Olia, viva, real, muito jovem e claramente apavorada. Bom, Mikhail Pavlovich, disse Lena, recebendo-os à porta. Trouxe meu cunhado para fuzilamento? Lena, não é tão grave assim, murmurou Misha. Precisamos conversar como gente. Na sala, nos sentamos como em um tribunal. Boris e Olia no sofá, Misha em uma poltrona, eu e Lena à frente. A garota torcia um lenço nas mãos, sem coragem de levantar os olhos.
Bonita, é verdade, loura, traços delicados, mas com algo de imaturo, como uma maçã colhida antes da hora. Liuzia, começou Boris, solene, viemos buscar um entendimento. Talvez um acordo? Que acordo você propõe? Bom, podemos não dividir o apartamento. Fica com você e a Liona, e eu alugo algo temporário. E a moça também. Apontei para Olia com o queixo. Também alugará algo temporário. Ela estremeceu, ergueu o rosto. Olhos arregalados como os de um coelho diante dos faróis. Nós vamos nos casar, gaguejou. Depois que ele se divorciar da esposa com quem traía há 26 anos. Ele não traía. Rebateu a garota ruborizada. Ele disse que vocês já eram estranhos, que viviam como vizinhos. Boris se contorceu, tentando intervir, mas eu fui mais rápida. Olecha, por que ele não mencionou que tem uma filha da sua idade? A cor sumiu de seu rosto. Olhou para Boris, depois para mim. Que filha? Linda e inteligente, 2 anos mais velha que você. Um silêncio denso pairou sobre a sala, como um morcego suspenso no ar. Olia fitava Boris, incrédula. Boris Nikolaevich, é verdade? Bom, sim, tenho uma filha. Por que não me contou? Ele gaguejou, corou. Misha tossiu, claramente arrependido de ter aceitado ser mediador. E eu pensei, eis a solidariedade masculina, encobrir a traição de um homem de 54 anos com uma garota de 20. Ele não me disse porque tinha vergonha, uma voz ecoou da porta. Viramos. A Liona estava ali, havia chegado mais cedo do que o planejado e ouvirá as vozes. A Liona, murmurou Boris. Eu tenho 22 anos, ela 20, disse minha filha, olhando fixamente para o pai. Você poderia ser pai dela. E isso não é amor, papai. É um diagnóstico. Olia levantou-se do sofá, chorando. Eu não sabia. Juro que não sabia que ele tinha uma filha adulta. E isso mudaria alguma coisa? A Liona foi implacável. Ela havia mudado naquela semana, minha menina. Amadurecido. Eu nunca. Você não é a primeira, nem será a última, completei serena. Ele mentiu para você como mentiu para mim. Em casa faz frio porque ele não estava lá. Torrava seu tempo em canteiros de obras, cafés, apartamentos alheios. E a esposa não o entende porque ele mentiu por 6 meses. Chega, Liuzia. Explodiu Boris. Eu admito, estou errado. Mas o que fazer agora? Vou dormir debaixo de uma ponte. Você tem mãos, cérebro e uma profissão, respondi. Encontrará um jeito de sobreviver. Milhões de homens divorciados conseguem. Os homens sempre conseguem, acrescentou a Liona seca. Sabem o que uma colega de turma me disse? Na nossa geração, homens como você são considerados perdedores. Só a geração de vocês ainda tolera isso. Enquanto isso, Olia choramingava no lenço. De repente levantou-se e olhou para Boris com uma dor tão profunda que me deu pena dela. Boris Nikolaevich, você me enganou, disse com a voz trêmula. Pensei que fosse um homem sério, mas só se aproveitou de mim. Olia fez uma pausa, engolindo o choro. Depois, de repente, sua voz ficou firme. Não, eu te amo. Você me ama? A menina parou de chorar. O tom agora era cortante, quase adulto. Um homem que esconde a própria filha da mulher que diz amar não sabe amar nada além de si mesmo. Ela caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se para mim. Lyudmila Stepanovna, me perdoe. Eu não sabia de nada. Eu sei, menina, respondi. Vá para casa, para sua mãe. Esqueça tudo isso como um pesadelo. A porta bateu. Boris tentou correr atrás dela, mas a Liona bloqueou seu caminho. Pare, pai. Chega. Você já fez mal suficiente a todo mundo. Misha estava vermelho como um camarão, torcendo o boné entre as mãos. Liuzia, perdoe este velho tolo. Nunca imaginei que Boris chegaria a esse ponto. Pensei que fosse só uma brincadeira. Brincadeira? Levantei-me e fui até a janela. Mikhail Pavlovich, quando um homem de 54 anos se envolve com uma garota de 20, isso não é brincadeira, é doença. Bom, pode ser doença, Misha gaguejou. Mas ele é um bom sujeito no fundo. Um bom sujeito não mente para a esposa por 6 meses. Um bom sujeito se separa com honestidade, não leva uma vida dupla. Boris afundou no sofá, a cabeça baixa. Pela primeira vez em meses, parecia verdadeiramente destruído. Liuzia murmurou. E se eu largar tudo? Se eu voltar para casa e esquecermos isso? Já é tarde, Boria. A confiança não se conserta como uma xícara quebrada. Nós vivemos 26 anos juntos. Você viveu 26 anos na mentira, e eu nas ilusões. Chega de ilusões para o resto da minha vida. A Liona sentou-se ao meu lado e segurou minha mão. Mamãe está certa, pai. Você mesmo destruiu tudo. E ainda tentou culpar os outros, a mãe, as circunstâncias, qualquer um, menos a si mesmo.
Misha levantou-se, ajustando o boné. Bom, eu vou embora. Boriska, vamos. Não há mais nada a fazer aqui. Liuzia. Boris ergueu os olhos, desolado. Você está me destruindo. Estou apenas restaurando a justiça, respondi. Você se destruiu sozinho no momento em que decidiu que tinha direito a 2 vidas ao mesmo tempo. Quando eles saíram, Aliona, Lena e eu ficamos em silêncio por muito tempo. Do lado de fora já escurecia, só os postes de luz brilhavam, como sempre na nossa cidade tranquila. Mamãe, Aliona quebrou o silêncio. Sinto pena dessa Olia. Eu também admiti. Ela é tão vítima quanto nós. A diferença é que nós, adultas, entendemos o que aconteceu. Ela é só uma criança que acreditou na fada do príncipe encantado. E escutando a mim mesma, percebi, sinto pena de Boris também. Pena, mas não o suficiente para reconstruir o que ele quebrou. Pena é quando se dá comida a um cachorro abandonado, não quando se vive com um traidor. Lena serviu chá e colocou sobre a mesa biscoitos simples, daqueles de pacote. Mas naquele momento, eles pareciam mais doces que qualquer iguaria fina. Então, meninas, disse ela, erguendo a xícara. A verdade, amarga mas honesta. A verdade, concordou Aliona. A verdade, repeti. E bebemos nosso chá pela verdade, pela justiça, por aquilo que às vezes não vence os piores, mas os mais honestos. O julgamento aconteceu em agosto a meu favor. O acordo pré-nupcial era inquebrantável, juridicamente impecável, como disse Svetlana Petrovna. Boris nem tentou contestá-lo. Provavelmente entendeu que não adiantava lutar contra um documento que ele mesmo havia assinado 26 anos antes. Sentei-me na sala do tribunal e pensei, acabou. Metade da minha vida terminou com uma batida de martelo. Aliona segurou minha mão, e Helena Vasilievna apoiou a mão no meu ombro. Boris estava sozinho do outro lado do corredor. Misha e Tamara não apareceram. A solidariedade masculina termina onde começa o julgamento público. A juíza, uma mulher de cerca de 40 anos, séria, de óculos, leu a sentença com voz monótona: dissolver o casamento. Os bens adquiridos durante a união, conforme a cláusula 14 do acordo pré-nupcial, serão transferidos a... E eu ouvia, enquanto minha vida era dividida em artigos e parágrafos. Uma sensação estranha, como se lesse no jornal o relatório de um desastre alheio. Um mês depois, aluguei um pequeno espaço no térreo de um prédio na rua Sadovaya. 2 salas, janelas voltadas para o sul, ponto de ônibus perto. Perfeito para um escritório. Na porta afixei uma placa: Consultoria Financeira Familiar, L.S. Krushinina. Começar um negócio aos 52. Balançava a cabeça a vizinha, tia Zina. Liuzia, na sua idade, já deveria estar aposentada, cuidando dos netos. Por que os homens podem fazer carreira até os 70, e as mulheres aos 50 só servem para cuidar de netos? Respondi: tenho formação, tenho experiência, tenho mãos e pernas saudáveis. Por que me aposentar? Na minha aldeia, diziam que uma mulher de 50 não para. Minha avó viveu até os 92, e até o último dia capinava a horta sozinha. Devem ser os genes. Minha primeira cliente foi Vika, uma moça de uns 20 anos com um bebê no colo. O marido a abandonara logo após o parto, sumiu como fumaça. Lyudmila Stepanovna, não entendo nada, choramingava ela no meu escritório. Ele sacou todo o dinheiro da conta. A casa está no nome da mãe dele. Não tenho trabalho. O que eu faço? Olhei para ela e vi meu próprio reflexo. O que seria de mim se não tivesse uma profissão, se não soubesse lidar com dinheiro, se tivesse confiado cegamente na proteção masculina? Primeira regra, menina, disse, servindo-lhe chá. Nunca entregue o controle total do orçamento familiar a outra pessoa. Segunda, sempre saiba onde estão os documentos. Terceira, tenha uma reserva intocável. Trabalhamos por 3 horas. Analisamos todos os papéis, encontramos maneiras de garantir pensão, acessar o capital materno, solicitar auxílios. No fim, descobrimos que nem tudo estava perdido. Como a senhora sabe tudo isso? Perguntou Vika, enxugando as lágrimas. A vida ensinou. E a formação ajudou. Em um mês, já eram 7 clientes como ela. Todas jovens, todas abandonadas com filhos, todas sem noção de educação financeira. E todas achando que a vida havia acabado. Saibam uma coisa, dizia a cada uma delas. A vida não termina onde o homem vai embora. A vida continua onde começa a sua independência. Aliona vinha depois da faculdade, ajudava com os papéis, preparava chá. Em agosto conheceu Andrei, um jovem professor de matemática. Rapaz sério, não era bonito, mas tinha olhos inteligentes e mãos gentis. Mamãe, disse ela uma noite, o Andrei acha que você fez a coisa certa. Diz que uma mulher precisa saber se defender. Seu Andrei é esperto, respondi.
É raro hoje em dia um homem que não teme uma mulher forte, mas a respeita. E a senhora o aprova? Filha, você já é adulta. Escolha com quem quer viver. Só lembre, um homem deve somar a sua vida, não substituí-la. Helena Vassilievna aparecia com frequência. Orgulhava-se da minha determinação, embora doesse ver o irmão daquele jeito. Liuzia, vivo sozinha há 20 anos, confessava. Achava que era alguma deficiente. Agora olho para você e entendo, sozinha não significa solitária. Sozinha significa livre. Livre da mentira, a completei. Livre da necessidade de fechar os olhos para a traição. Boris alugava cantos em casas de conhecidos distantes, fazia bicos em obras. Raramente o víamos, provavelmente envergonhado. Em setembro mandou uma mensagem. Liuzia, perdoe por tudo. Agora entendo o que fiz. Não sei como consertar. Era a primeira vez em 6 meses que pedia desculpas com sinceridade. Mas perdoar é uma coisa, esquecer é permitir que se repita. E eu não pretendia esquecer nada. Olias, segundo Lena, voltou para sua aldeia natal perto de Teróspol. Arrumou emprego numa mercearia local. Bem, pelo menos a menina teve a sensatez de não se agarrar a um sonho desfeito. A juventude é assim, resiliente. Encontraria alguém da mesma idade, casaria por amor, teria filhos, e essa história ficaria apenas como uma vacina contra a ingenuidade. Uma lição dolorosa, mas necessária. Era uma tarde no meu escritório, organizando os documentos de uma nova cliente. Do lado de fora, o outono começava a se anunciar. Folhas amarelas, ar cristalino. Aquele setembro moldavo especial, que faz a gente querer reinventar a vida. Sobre a mesa, uma foto. Eu e Aliona em sua formatura, sorridentes, sem desconfiar de nada. Ao lado, o terço da minha mãe, trazido de uma aldeia da Moldávia, contas pretas em uma corrente de prata. Ela sempre dizia, Liuzia, o terço não serve só para rezar. É para lembrar que tudo passa, o bom e o ruim. Refletia sobre o que é vingança. Muitos achavam que eu havia me vingado de Boris. Mas para mim, vingança não era fazer sofrer, era restaurar a justiça. E justiça era cada um colher o que plantou. Boris escolheu as consequências de suas escolhas. Olia também. Eu ganhei liberdade e a chance de recomeçar. Aliona levou uma lição para a vida sobre o que é família de verdade e o que realmente importa. Em outubro, quase um ano depois daquele fatídico baile de formatura, Boris apareceu para visitar Aliona. Viu minha placa na porta e espiou o escritório. Liuzia, disse baixo, como se pesasse cada palavra. Talvez tenha sido eu quem te deu asas ao ir embora. Pensei por um instante e respondi com honestidade. Talvez. Às vezes, uma traição é um presente do destino. Só que esse presente custou 26 anos da minha vida. Ele ficou parado na porta, observando o meu escritório, as pastas de clientes, o computador que aprendi a usar aos 52 anos. Fico feliz que você tenha conseguido, disse, e se foi. E eu permaneci ali pensando, sim, consegui. Consegui me tornar eu mesma, não a esposa do mestre de obras Krushinina, não apenas a mãe de Aliona, mas Ludmila Stepanovna Krushinina, consultora de finanças familiares, uma mulher que sabia contar cada moeda e se proteger. O sol se punha além da janela, mas eu não tinha pressa de ir embora. Amanhã chegaria uma nova cliente, uma professora do subúrbio abandonada pelo marido, com 2 filhos e uma dívida do carro para pagar. Iríamos analisar, buscar saídas, construir planos. Sabe como faziam nas aldeias moldavas para testar uma noiva? Davam a ela o controle do orçamento da casa. Se soubesse administrar cada copeque, seria uma boa dona de lar. Se gastasse sem critério, era melhor mandá-la de volta. Eu sempre soube contar. Agora, ensinava isso aos outros. Lá fora, um novo dia começava. E eu sabia, não era o fim da história. Era o começo. O meu começo. Minha mãe tinha um ditado, Liuzia, a vida é como vinho moldavo. Com o tempo fica melhor se soubermos guardá-la direito. Tenho 52 anos. Hora de descobrir qual o sabor da minha vida sem mentiras, sem máscaras. Por enquanto há trabalho, uma filha, novos planos, novas clientes, novos amanheceres além da janela do meu escritório. A vida continua. Minha vida.